Olá, alunos, vamos para a nossa 105ª aula. Parabenizo a todos e todas por estarem aí organizados, aprendendo, por meio dessas teleaulas. Vou relembrar os estudantes que têm acesso ao aplicativo para não se esquecer de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Também quero relembrar a todos vocês sobre a importância de colocarem as atividades em dia, Estamos aqui caminhando para fechamento de notas, e vocês, por favor, continuem fazendo as atividades, não vão desistir nessa reta final, está faltando pouco para a gente concluir. Então, os alunos que não têm acesso ao aplicativo, se organizem com as escolas de vocês, verifiquem que dias que é para levar as atividades impressas, recolher novas atividades. Não se esqueçam de responder as atividades e levar para os professores corrigirem, certo? É bem importante a gente continuar nesse processo, respeitando a questão do distanciamento social para a gente se prevenir contra o novo coronavírus, ok? Vamos ver o que preparamos para a nossa aula de hoje? Então, olha lá, os objetivos da nossa aula de hoje consistem em explorar a cultura afro-brasileira por meio de lendas africanas e textos informativos. Então, a gente continua trabalhando um pouco mais a questão das lendas africanas, mas também vamos agora direcionar o nosso olhar para algumas características dos elementos composicionais do gênero discursivo conhecido como informativo, além das lendas africanas, certo? Vamos também fazer as relações intertextuais e culturais entre lendas africanas e festas brasileiras, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, inferir o sentido de palavras ou expressões e interpretar o texto com o auxílio de materiais gráficos diversos, com imagens e etc. Ok? Vamos começar então a leitura aqui do nosso primeiro texto, galera. Olha lá. O folclore brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. Observem bem essa imagem, os elementos do folclore brasileiro que a gente tem ali ilustrados. Continuando. Os principais personagens do folclore brasileiro são Iara, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Negrinho do Pastoreio, Cuca, Boitatá, Curupira, Lobisomem, Boto, Vitória Régia, Caipora, Cobra Grande, Comadre Fuzilona, Corpo Seco e Erva Mate. Iara. A lenda da Iara, ou ainda da Mãe d'Água, tem origem no povo tupi. Iara, que significa Senhora das Águas, era uma bela índia que despertava a inveja de muita gente, incluindo seus irmãos. Para resolver o problema, eles o atraem para a floresta e resolvem matar a própria irmã. No fim, Iara mata os irmãos e, como forma de punição, foi lançada no encontro entre os rios Negro e Solimões. Desde então, tornou-se uma sereia de beleza inigualável, que atrai os pescadores que navegam pelas águas através de seu canto, com o objetivo de matá-los. É descrita como uma sereia de cabelos negros e compridos, dona de uma voz hipnotizante. Seu som agradável é o que atrai os homens desavisados. E agora, pessoal, a gente tem aqui um texto literário, um texto ficcional, Se a gente for procurar a verossimilhança, ou a semelhança com a verdade dos fatos narrados nessa lenda, a gente vai perceber o quê? Provavelmente a existência dos rios que são mencionados ali, Rio Negro e Solimões. Agora, nos demais aspectos do enredo, os demais acontecimentos que constituem essa narrativa, essa lenda, a gente percebe que muito provavelmente não são coisas que aconteceram de fato. Então, isso daqui não é uma notícia, não é um texto do gênero notícia que traz os fatos que realmente aconteceram. A gente tem uma lenda, que tem essa característica de pertencer ao nosso folclore, que são narrativas orais que foram passadas de geração para geração por meio da oralidade. As histórias que eram contadas nas rodas de conversas pelos tataravós, pelos bisavós e pelos avós e pelos filhos, e que vão sendo passadas por meio da fala, dessas narrativas orais. E, em algum momento, alguém resolveu sistematizar, escrever essas lendas, e aqui a gente tem essa possibilidade de reflexão sobre
lendas e mitos que constituem ali a cultura, né, dos povos. No exercício 1, eu vou pedir para vocês responderem o seguinte, que fragmento desse texto apresenta a descrição física da sereia. Então, observem que aqui, embora seja uma lenda, né, um texto discursivo literário, mas dentro desse texto a gente pode ter outros gêneros do discurso, né? E nesse momento eu vou pedir para vocês tentarem localizar um texto que pode ser em uma ou duas frases que constituiria um texto descritivo, porque a gente só tem a descrição dos aspectos da personagem, né? Nesse caso, a descrição física da sereia, ok? Um tempo para a gente começar aquecendo então a aula de hoje com esse primeiro exercício. E aí, galera, olha lá, como que a gente pode pensar uma sugestão de resposta para vocês, né? Então, o fragmento que apresenta a descrição física da sereia, né? Então, ela é descrita como uma sereia de cabelos negros e compridos, dona de uma voz hipnotizante. Seu som agradável é o que atrai os homens desavisados. Percebam o excesso de adjetivos que a gente tem aqui, né, para fazer a descrição, né, das características físicas da sereia. Então, ela é dona de uma beleza inigualável, quer dizer que é uma beleza sem igual, né? Observem ali que essa palavra inigualável, ela é oriunda da palavra igual, só que foi acrescido ali o prefixo in, né, e o sufixo vel ali, formando inigualável, né? Tem outro sufixo ali no meio para poder dar conta de constituir essa palavra. Quando a gente tem uma palavra que é constituída por prefixo e sufixo juntamente ali para compor uma outra palavra, o que a gente tem? A gente tem uma derivação parasintética, lembram-se disso?
né? Então, só por curiosidade, para a gente retomar ali quando a gente estudou a questão da derivação das palavras, né? Então, temos na palavra inigualável uma derivação parassintética para compor um adjetivo, né? Um adjetivo se referindo ali à beleza, certo? Muito bem. Vamos para o exercício 2 agora. Que passagem desse texto explica como se cultiva um hábito cultural? O folclore brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. Alternativa A. A passagem do texto que explica como se cultiva um hábito cultural poderia estar na frase: o folclore brasileiro é o conjunto de expressões? Ou, letra B, englobam aspectos da identidade nacional? Ou, letra C, comidas típicas e demais costumes? Ou, letra D, são transmitidos de geração para geração. Certo? Então, um tempo aí para vocês pensarem e assinalar uma das alternativas. Retornando então, pessoal, observem lá, quem assinalou a letra D, percebeu, né, que essa questão da cultura, a cultura ela tem essa definição de cultivar algo, né? E o que pode ser esse algo? Um produto cultural, né? A gente pode cultivar hábitos, crenças, princípios e valores que nos são transmitidos de geração para geração, né? Então, quem assinalou a letra D, parabéns, captou ali, né, conseguiu interpretar o enunciado e fez uma inferência correta. Vamos analisar um pouquinho ainda essa questão da nossa cultura. Eu vou convidar vocês para a gente ler aqui um textinho, né? Falando sobre o hibridismo cultural. O que será que essa palavra hibridismo significa, né? Vamos ler? Então, hibridismo cultural se trata de uma mistura de duas ou mais culturas, gerando uma nova com elementos das antigas. Com isso, hábitos, atitudes e costumes antigos acabam sendo transformados e originando novas formas de viver. Foi assim que muitas civilizações e estilos de vida surgiram nos últimos séculos. O Brasil, desde 1500, ano da descoberta, vem recebendo a influência da cultura de diferentes povos. Os índios, os africanos, os espanhóis, os japoneses, os italianos, os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos, dentre outros que migraram para as terras brasileiras e compuseram nossa multiculturalidade nacional. Então, observem aqui que nessa obra, né, nós temos aqui um quadro intitulado Os Operários, da Tarsila do Amaral,
que é uma artista bem famosa, que vocês estudarão ela com mais detalhes, com mais profundidade quando estiverem no ensino médio, né? Mas ao longo das aulas do ensino fundamental, é possível que os professores de arte, de história, de letras, né, na língua portuguesa ou outras línguas estrangeiras modernas, né, espanhol ou inglês, tragam também para analisar, porque esse quadro ficou muito famoso porque ele ilustra bastante a diversidade de povos que vieram compor a nossa nacionalidade brasileira, né? Por isso que a gente é considerado ali um povo pluriétnico-racial, né? Por isso que a gente fala em multiculturalidade, em hibridismo cultural, né? Então a palavra híbrido ela traz essa conotação de mistura de valores, princípios, mistura de culturas e compõe uma nova cultura, né? Então a gente tem aqui na imagem pessoas de origem asiática, alemã, italiana, japoneses, coreanos, chineses, italianos que vieram ao Brasil, enfim, né, uma diversidade cultural ali que ilustra bem o nosso povo, né? O nosso povo é marcado por esse processo híbrido cultural. Vamos continuar agora as reflexões, né, fazendo o exercício 3. Né? Então, no exercício 3 nós temos lá, a cultura africana é celebrada em muitas festas. O carnaval é uma festa que no Brasil se baseia nas tradições africanas, posto que recheado o samba e a marcha. O maracatu de Pernambuco mescla as culturas dos africanos, indígenas e europeias, que originaram uma apresentação colorida. Então, a gente tem aqui um textinho e no exercício 3 o enunciado que solicita o seguinte: que fragmento desse texto ilustra o processo híbrido na formação da nacionalidade brasileira? Então, vocês vão sublinhar, vão selecionar um fragmento que mostra, que elucida bem esse processo híbrido cultural da nossa nação. Retornando, pessoal, então quem sublinhou
a segunda frase do nosso textinho ali, né? A terceira frase, na verdade, o finalzinho ali, que diz assim: o maracatu de Pernambuco mescla as culturas dos africanos, indígenas, dos europeus, que originaram uma apresentação colorida. Né? Então, nós temos aqui 3 povos sendo mencionados, né? E revelando como que se deu esse processo híbrido na formação da nossa nacionalidade. Parabéns para quem conseguiu perceber isso e sublinhou essa última frase ali do nosso texto, ok? E agora, o nosso quarto exercício pede o seguinte: a diversidade africana refletiu na nossa música, comida e religião. As principais etnias africanas trazidas para o Brasil foram os Bantus, Nagôs e Gegés. Eles foram responsáveis por difundirem o candomblé, que é uma espécie de religião baseada no culto aos orixás. No campo da religião, a Umbanda também é uma herança. Exercício 4. De acordo com o texto, que povos difundiram o candomblé? Alternativa A, os orixás. B, os povos que cultuavam o candomblé. C, os religiosos. D, os bantus, nagôs e gegés. Um tempo para vocês assinalarem a mais essa questão, né? Percebam ali que o texto é um texto informativo e que traz essas informações, ok? Então marquem uma alternativa. Então, pessoal, verifiquem lá, olha, a resposta correta, a letra D. Né? Então, a gente tinha um fragmento de um texto informativo. Esse texto ele foi extraído, é um fragmento de texto que foi extraído de um texto maior. Né? Fragmentos a gente chama de excertos também, né? Trechos, excertos, fragmentos, são sinônimos. Né? Então, a gente tem esse excerto trazido de um texto maior. E como que eu sei disso? Porque eu utilizei ali uma pontuação que são as aspas, né, indicando que eu estou fazendo citação de um fragmento de um texto, né, que foi extraído de um outro texto maior que esse. Muito bem. E, de acordo com esse texto, que a gente tem, é um texto informativo, né, o gênero discursivo dele ele é informativo, ele traz informações, que povos difundiram candomblé, os bantus, nagôs e gegés, conforme está ali especificado já, né, na segunda frase do texto. Né? Não estava muito difícil essa questão, ok? Então, a nossa aula de hoje, né, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a cultura afro-brasileira por meio de lendas africanas e textos informativos, né? Estabelecemos relações intertextuais e culturais entre as lendas africanas e as festas brasileiras, trabalhamos um pouquinho a questão do carnaval, vimos um pouquinho dos aspectos religiosos da cultura afro-brasileira e inferimos o sentido de expressões ou palavras no texto. Agradeço imensamente a participação de todos.
seguem as referências para aprofundamento nos estudos, certo? E continuem em suas casas, se puderem, se protegendo contra o novo coronavírus.